Olá, amigos do GPEC, Grêmio Espírita Perseverança Caridade. O meu nome é Vanderlei, sou trabalhador desta casa. É uma satisfação e uma alegria estar com vocês nesta tarde de domingo, com o objetivo de darmos prosseguimento ao nosso estudo sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes da gente iniciar a nossa leitura e os nossos comentários, gostaria de convidá-los a elevar o nosso pensamento a Deus e ao nosso mestre amigo Jesus, para agradecermos por estarmos aqui reunidos com o objetivo de compreendermos mais e melhor os ensinamentos profundos trazidos pelo mestre Jesus, que o objetivo é despertar a nossa alma para a nossa verdadeira realidade de espírito imortal e que a gente possa, nesse processo de compreensão, internalizar de forma que criemos raízes morais para que a gente possa manifestar o melhor dos nossos recursos, o melhor das nossas virtudes, então, cooperando com essa grande obra existente e harmônica que o universo manifesta. Obrigado, Senhor, pela presença amiga dos nossos benfeitores queridos, que a gente possa, com a sua permissão, iniciar nossa tarefa de hoje, que assim seja. Então, assim sendo, meus amigos, vamos começar a nossa leitura. Instruções dos Espíritos. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai estas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou aos seus discípulos e ao mesmo tempo se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás mais ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a sua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce até apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigo até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá, perdoai que o Senhor vos perdoará, abaixai-vos que o Senhor vos elevará, humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras, que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata, a que deu começo faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mas o motivo aí tendes para serdes indulgentes. Porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis espíritas, sede-os. Olvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhecem. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor,
Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um dos seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu irmão, contra o meu próximo. Simeão, por Deus, 1862. Bem, meus amigos, o texto ainda prossegue com o item 15, que é a reflexão trazida por Paulo, apóstolo, lá em Lyon, 1861, mas eu recomendo que vocês façam a leitura no momento que vocês tiverem disponibilidade, porque o texto ficaria muito longo. Mas esse texto, perdão das ofensas, ele toca muito a nossa realidade, né, nesse processo evolutivo no qual nós nos encontramos. Mas como a gente fazer uma verdadeira reflexão, uma reflexão profunda, se a gente não recorrer aos exemplos do Cristo? Porque Jesus não apenas verbalizou essa necessidade terapêutica e libertadora de perdoarmos as ofensas pelo quais nós somos muitas das vezes atingidos. Jesus vivenciou todo esse processo em que ele se encontrou, ele vivenciou essas visitações de gratidão em que ele foi submetido e sempre reagiu com seu coração amoroso e sempre compreendendo a dimensão, a fraqueza humana, a dimensão da fraqueza humana. E com esse olhar que ele deu um exemplo grande quando ele estava ali no seu momento final, em que ele foi injustamente julgado e ele estava ali no crucifixo para entregar o seu espírito ao mundo a Deus, de retorno ao mundo espiritual. Ele ainda produz um ensinamento muito grande desse desposamento de si mesmo, em que ele pede ao Pai que perdoe a todos nós porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Então, quando Jesus fala dessa maneira, de uma maneira totalmente de coração, porque ele realmente sentia aquilo, ele não estava verbalizando sem um conhecimento de causa. Ele sabia que realmente que aquelas pessoas que estavam ali presenciando a sua crucificação, aquelas pessoas que tinham realmente enredado aquela situação para que ele realmente fosse crucificado, elas faziam isso porque estavam influenciadas pelo estado de ignorância das leis de Deus. Estavam muito influenciadas pelo orgulho e pelo seu egoísmo. Então Jesus, quando ele verbaliza dessa maneira, ele demonstra uma grande compaixão, né? Tanto que nos momentos que ele se encaminhava para a crucificação, e muitas daquelas mulheres choravam por aquele momento que realmente era desolador, ele teve ainda forças para dizer a elas que elas não deveriam chorar por ele, porque ele sabia para onde ia. Ela deveria chorar por elas mesmas, por seus filhos, porque ainda estavam submetidos àquela sansara reencarnatória e devido à sua condição de imperfeição. E isso, Jesus nos chama a atenção para o verdadeiro olhar que a gente deve imprimir na vida, e isso vai fazer com que facilite as nossas ações diante da circunstância que a gente se sinta ofendido. Quando a gente se sente ofendido, dentro desse exemplo que nós estamos explicitando, a gente percebe que a gente deve ampliar nosso olhar, né? E não ficar preso no fato em si. Porque o fato em si, muitas das vezes, quando nós paralisamos nosso olhar para o fato, e ainda mais influenciados pela nossa percepção material e superficial, e que a gente tem um grande compromisso com a imagem que nós temos de nós mesmos e que nós também passamos para os outros. Quando a gente sofre uma ofensa, a primeira coisa que a gente tende é ter uma ação reativa, com o objetivo de proteger a nossa integridade emocional e a nossa estrutura de imagem. Então, quando Jesus
ele nos convida a perceber a dimensão humana, aquele que realmente é causa da ofensa que muitas das vezes nos entristece. Isso faz com que a gente perceba a necessidade de ver que aquele que realmente produz o mal é porque tem o mal dentro de si mesmo, e esse é um motivo de grande infelicidade. E quando a gente percebe nessa dimensão, ao invés da gente se posicionar e não perdoá-lo, a gente é movido pelo sentimento de compaixão. Então, quando a gente vai empreendendo uma leitura, a gente avança e vê as palavras trazidas pelo Paulo, o Paulo diz o seguinte: aquele que perdoa o amigo, ele dá a mostra de amizade, de afeto, mas aquele que perdoa as pessoas que ele não tem afinidade, ele prova para si mesmo que ele está em crescimento, que ele cresceu, que naquele ponto ele evoluiu. Então, quando a gente vai percebendo dentro dessa perspectiva, a gente vai vendo a necessidade terapêutica da gente desenvolver esse perdão, porque o perdão ele possibilita, além da nossa libertação, né? Porque quando a gente não perdoa, nós sinalizamos para nós mesmos que aquela ofensa e aquele que deu origem a essa ofensa, eles têm poder sobre nós mesmos, a ponto de fazer com que a gente paralise, né, no ressentimento e não consiga caminhar a partir daí. Mas quando a gente realmente consegue dar esse movimento de perdoar, ressignificando aquela situação, de forma que a gente veja a dimensão do outro, a fragilidade que o outro apresenta, a gente consegue diminuir o impacto dessas ofensas dentro de nós mesmos. Ela não tem a mesma força de paralisar o nosso movimento de crescimento, porque a gente compreende que o outro que realiza aquele ato que muitas vezes nos magoa, quando assim ele realiza esse ato, ele demonstra a infelicidade que ele se encontra. Mas outro ponto de vista que nós deveremos explorar é que motiva a necessidade da gente perdoar é que quando aquela ofensa chega até nós, ela nos possibilita identificar uma imperfeição. Quando nós as temos, então é uma oportunidade grandiosa de superação daquele mal que nos prejudica. Mas quando nós não identificamos dentro de nós, também nos possibilita perceber que nós avançamos moralmente naquele quesito pelo qual aquele ofensor tenta desferir contra nós. E assim, sem também deixarmos de levar em conta que muitas das vezes aquela ofensa diz muito a respeito àquele que a desfere, o chamado fenômeno da projeção. E quando a gente vai alargando essa percepção, a gente vai encontrando recursos para verdadeiramente perdoarmos, para que realmente nessa ampliação de significados que nós vamos construindo dentro de nós mesmos, a gente tenha a possibilidade de realmente, não que a gente vai esquecer o fato em si, mas aquele fato, o significado daquele fato não vai ter tanto impacto dentro de nós. E nesse movimento a gente realmente vai se comportando como verdadeiro discípulo de Jesus, porque a gente vai renunciando à nossa imagem, essa imagem que nós temos de nós mesmos, e nos aproximando da essência, a essência espiritual. Porque a essência espiritual, ela se identifica muito com o pensamento de Deus, porque Deus nos perdoa ilimitadamente. A prova é a reencarnação. Nós estamos aqui encarnados porque Deus nos perdoa e nos dá as possibilidades da gente renovar as nossas atitudes e as nossas percepções. E por que nós não deveríamos assim nos comportarmos perante aqueles irmãos que caem nos despenhadeiros de cometerem uma perversidade ou uma ofensa? Por que não darmos a oportunidade dele realmente resgatar essa harmonia com as leis divinas?
perceber que ele pode fazer diferente. Então esse é um convite que nos possibilita a gente ampliar a nossa consciência e fazer com que a gente tenha um comportamento mais afinado com a vontade de Deus, com o pensamento de Deus. Jesus realmente foi esse representante, esse líder, né, que realmente deu um exemplo fiel do que Deus pensa, a manifestação da vontade dele. E aí ele nos ensina como a gente verdadeiramente colaborarmos para a implantação do reino dos céus. E a começar por nós mesmos. Quando a gente começa a fazer esse trabalho interno, em que a gente se abre para a vida e a gente se encaminha no fluxo da vida, a gente vai também se tornando mais forte, se fortalecendo cada vez mais e nos tornando invulneráveis a uma situação dessas que muitas das vezes nos ofendem. Porque a gente não se identifica mais com aquela imagem superficial, porque nós temos um compromisso agora com Deus e com a nossa consciência. Então, meus amigos, vamos terminando por aqui a nossa reflexão e agradecendo a Deus por essa possibilidade da gente estar realmente percebendo a necessidade de perdoarmos, de a gente poder compreender que o outro, que muitas das vezes nos ofendem, é porque estão feridos. E que a gente tenha essa necessidade de desenvolver essa concepção de forma que a gente se torne menos duro, menos inflexíveis, porque isso fará bem para a nossa alma. Que a gente possa seguir buscando internalizar esses ensinamentos e exemplos de Cristo, porque Ele alimenta o nosso espírito e faz com que a gente se encaminhe durante a vida com mais lucidez. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, que a gente possa aproveitar no curso das nossas experiências, que a gente possa estar vigilante àquilo que sentimos, àquilo que precisamos superar e também potencializando aquilo que é necessário ao crescimento do nosso espírito. E é com esse agradecimento que vos rogo que o Senhor continue envolvendo os nossos irmãos em dificuldades, que o Senhor possa envolver também o nosso país, o nosso Estado e o nosso querido GEPEC. E aqueles que integram o GEPEC como trabalhadores e participantes, aqueles que frequentam, possam sentir a sua luminosidade, a sua amorosidade e continuarem encorajados nesse processo de crescimento espiritual. Obrigado por tudo e aqui encerramos, mas meus amigos, eu gostaria de convidá-los para que semana que vem estejamos juntos novamente, dando prosseguimento a esse estudo que muito edificam as nossas percepções e faz com que a gente cresça durante o curso das nossas experiências. Obrigado por tudo, um grande abraço a todos. Tudo de bom.